quer parto normal, mas mesmo assim ainda sente medo do parto, fica com a gente porque essa live de hoje é pra você. Como diz a Clarissa do livro Mulheres que Correm com os Lobos, as histórias são medicina. E do mesmo jeito que foram as histórias que te fizeram ter esse medo do parto, sim, as histórias que você ouviu durante toda a sua vida sobre parto, que você assistiu na TV, nos seriados e tudo mais, foram elas que moldaram esse medo do parto que você sente. E da mesma forma, a gente vai usar aqui as histórias para transmutar o seu medo em confiança. Eu quero que você termine essa sequência de lives que a gente vai fazer aqui esse mês se sentindo curiosa e animada para o seu parto. Então hoje a gente vai ter aqui com a gente um relato de parto domiciliar. Vou chamar aqui nossa convidada. Vamos lá. Sempre me complico aqui. Aí, deu certo. Bom Olá, bom dia, dia. Flor. Bem-vinda. Muito bom te receber aqui. Dá para me escutar bem? Tá ótimo. Tá Tá ótimo. bom. Tô Teremos ansiosa para participações ouvir sua relação. especiais de gatos. Ah, sim, aqui tem cachorro. Se caiu o celular, foi o cachorro. Ah, bom dia, Bem, Tati. Flor. Que bom estar Então, aqui. sim, você é a primeira aqui dessa sequência, né? Dessa jornada de histórias de parto que eu quis trazer, porque eu sinto que as histórias, elas realmente transformam, né? Com Então, certeza. se Eu estava te apresenta. escutando, né? Elas transformaram tanto para o mal, então vamos trazer esse Uhum, poder, essa potência de volta, né? sim, retomar esse poder, né? Então, amada, se apresente e fica à vontade para contar essa história vindo do coração, assim, o que você sentir de compartilhar. É. Então, meu nome é Renata, Renata Costa. Eu sou médica, ginecologista, obstetra. Então, é um tema que eu gosto bastante, né? E que é um Escolhi dado esse. importante, né? É um Assim, dado eu sinto que importante. isso muda algumas coisas na percepção das pessoas também. Você ser uma médica obstetra que escolheu um parto domiciliar, né? Eu fiz toda a formação tradicional da medicina ocidental, né? E fui tentando entender. Então, a gente teve a formação, residência, muito centrado no médico, pré-natal centrado no médico. Nossas mães, né, tiveram aquele, que o médico mandou. Eu fiz cesárea porque o médico falou e ele que é autoridade ali no parto. Tem a hierarquia, né, no parto. É, e ao longo da minha formação, principalmente acompanhando os partos no SUS, muitas mulheres que não queriam estar grávida, parindo de uma forma que elas não escolheram, então o parto normal era aquele sofrimento no sentido de eu não queria estar aqui, eu estou aqui obrigada, se eu gritar vão judiar de mim, num país que a gente tem tanta violência obstétrica. E aí você sai com aquilo tudo e fala, gente, mas será que é isso? E e aí fui buscando os meus caminhos depois no atendimento às mulheres, até que chegou a minha experiência de viver o meu primeiro parto. Tenho 3 filhas, então o meu parto domiciliar foi o meu terceiro parto. A, a minha primeira filha ficou pélvica até o final, ela ficou sentada e isso já mexeu com todas as minhas com todas as minhas bases. Eu queria muito um parto normal, eu queria viver aquilo, tentar entender mais, porque isso sempre me intrigou. E ela tá pélvica era como, agora não pode, parto bebê sentado é igual a cesárea, e inclusive eu dei plantão até 37 semanas, plantão noturno. E aí os colegas falavam, você não vai inventar, hein? Você não vai me Uhum. inventar. E por quê? E contavam as desgraças que já tinham visto e vivido com partos de bebês pélvicos. E eu resolvi me conectar e tentar entender o que meu corpo e meu bebê queriam. E eu tive um parto normal com a minha bebê sentada. E ali eu saí da medicina medo, da medicina protocolos, da medicina esse é o caminho, da medicina o parto é um ato médico, e eu entendi muitas coisas. Uma que o corpo funciona, então esse meu parto pélvico me trouxe essa dimensão do corpo funciona, e outra que eu entendi a responsabilidade que eu tinha como quem estava parindo. Então, não é assim a médica resolver,
Se aconteceu uma coisa, o médico vai dizer, não, porque eu era a médica muitas vezes, em muitas ocasiões, né, de partos, e os Você já meus colegas conhecia o médicos outro lado, né? já conheciam o outro lado. E então foi engraçado essa sensação de se acontecer alguma coisa, eu não vou me perdoar, eu tô tomando essa decisão baseada nos meus sentimentos, na minha intuição, coisas que eu resolvi escutar mais do que a medicina e minha formação. E aí o segundo parto foi uma delícia, era uma bebê cefálica, não tive os medos, foi um parto muito rápido, fiquei em casa até o último segundo, eu saí e cheguei no hospital, encheu a banheira e ela nasceu na água, né? Minha segunda filha. E eu falei, poxa, não devia ter saído de casa, estava tão bom em casa. E foi 1 hora de hospital, né? O segundo. E aí depois continuei minhas buscas como mulher, como médica, como etc. Então fui conhecer parteira indígena, fiz um curso com a dona Francisquinha para entender essa visão Ai, cultural amo ela. também. Ela é maravilhosa. Depois eu fui fazer, antes até da dona Francisquinha, fiz um curso de parteria livre, que uma amiga, ela dá esse curso para parteiras empíricas, que elas se chamam, e lá eles falam muito dessa liberdade, de intuição, de não estar sempre ali na pelve da mulher, mas no olho dela, dando suporte para a mulher e não resolvendo o que o bebê precisa, porque quem guia esse bebê no parto é a mãe, é a mulher, e a gente precisa estar ali nesse suporte para a mulher. E tudo isso eu fui acrescentando aos conhecimentos que eu tinha, tentando entender a medicina ocidental que a gente tem. E eu faço parte do núcleo da NEP, que também tem essa visão toda do bebê. Como é para o bebê nascer de um parto? Como é para o bebê o pré-natal? Porque nós somos esse bebê e nós temos tudo, nós fomos moldados dentro de uma mãe, né, dentro de uma pessoa que apresentou o mundo, e a gente vive muito conforme nós somos gestados, paridos e cuidados na infância. Então, e aí isso tudo foi me dando força de continuar tomando as minhas decisões. Então, o ser médica e obstétrica, que poderia me atrapalhar muito, acabou me ajudando a ter essa autonomia de eu não tenho garantia em lugar nenhum, então vamos viver, né? Uhum. Que E a bonito nossa, isso. e a nossa conversa foi muito especial também, Tati, porque eu estava buscando, né, essa minha terceira gestação, o parto domiciliar, mas assim, eu fiz 3 ultrassons da gravidez inteira, eu não fiz aqueles vários ultrassons que a gente acaba fazendo, né, que muitas vezes eu até mesmo peço, como A gente quando tô. chama de ultrassom recreativo, né? E esses recreativos vem um líquido aumentado, vem um líquido aí, sempre vem alguma coisa, ó, tá tudo bem, mais. Recreativos e perigosos. Vai tirando essa confiança no corpo que a gente tem, porque, ai não, mas minha médica falou isso, ai porque falou isso, ai porque no ultrassom tava assim, ai porque a gente vai É ficando com sempre medo, buscando a medo, informação que vem de fora, né? E se é, conectando um pouco com o que tá dentro. que é o que a gente conversou, inclusive, quando eu vi o seu curso, eu quero me conectar, eu quero o parto mais conectado. Eu esperei muito para fazer o teste de gravidez, porque eu queria ter certeza no meu corpo, que eu estava grávida antes de fazer o teste, tudo, desde o começo eu queria sentir. Aí a gente conversou, foi uma troca também muito legal, e eu fiz todo o seu curso, então tudo que você trazia assim, de confiar no corpo, da respiração, que a gente, né, todo mundo ensina a gestante como respirar no parto, e depende do momento, depende do que a gente está sentindo. Todo Então, mundo quer ensinar tudo para gestante. E a gestante é assim: você não sabe nada. Eu tenho que te exato. ensinar. Ao invés de você dizer, você já sabe tudo, eu só vou te ajudar a encontrar as respostas, né? Você já sabe tudo, confia, né? Uhum. É, e é claro que também não fica, a gente não fica muito nesse, toda mulher sabe parir, todo bebê sabe nascer, porque isso fica uma pressão, que tem muitas mulheres que vão nesse lugar e às vezes realmente não flui. Porque na verdade não é que a gente sabe parir e o bebê sabe nascer. Na verdade, nosso corpo tem nossas histórias, né, Tati? Como você disse. Né? A própria história da loba, né? Ela junta o osso e a pessoa se forma ali de novo. Então a gente tem nossas histórias, elas vão vindo à tona ao longo do parto, porque muitos locais nossos vão sendo mexidos, movimentados, energias paradas desde sempre estão ali retomando. E eu E a falo que gente a natureza não é romântica, a natureza é não é. selvagem. E o parto Exato. também não é romântico, ele tem um lugar do selvagem ali, né? E selvagem trazendo vida e morte também, né? Sim. E selvagem no sentido de essa dor, ela existe para a gente desligar essa mente que racional.
Eu vejo quando as mulheres analgesiam para o parto, elas voltam. Falam, onde que tá? O que eu tenho que fazer? É esse movimento? E quando elas não estão analgesiadas, fazem movimentos tão que ninguém nunca vai falar para alguém fazer. Levanta uma perna, abaixa de um jeito. Quando você vê, tá no chão toda torta. A minha primeira filha, eu ficava no chão de um jeito tão torto, mas eu não queria sair do chão com as pernas para fora, bem aquela posição de Kiko que a gente fala, né? Mas ninguém falava, é tão natural. Então, quando você vê alguém parindo, né, sem, com dor, que aquele cérebro pensante vai embora e fica só o bicho mesmo, fica só o instinto, fica outros lugares do cérebro que estão ali ativados, a gente se movimenta de um jeito que realmente guia o bebê para nascer. Do instinto puro mesmo, né? Daquela memória celular, aquela informação celular mesmo. Porque aí hoje muitas vezes a gente vai falar do parto e a gente fala de um jeito romântico do parto normal. E é o que você disse, não é romântico, é um dos maiores desafios que a gente vai passar, porque a gente está sempre muito confortável e vai tirar a gente de tudo que é confortável. E Uhum. quando você acha que você chegou no limite, tem mais um pouquinho, você passou do limite, tem mais, aí você sai do parto assim, uau, o meu limite é muito mais do que eu imaginava, né? E aí, o parto da minha terceira filha, esse último da Iris, outra coisa que foi muito especial foi a sua playlist. Tati, eu ouvia ela, eu punha Ai, no que banho, legal. porque como eu já tenho duas filhas de 4, 6 anos, a demanda em casa ela é bem grande. Então, o banho era meu momento. Aí eu punha música, e aí eu dançava. Às vezes meu marido, quando descia a casa, eu punha música, e eu falava, eu vou mexer esse corpo até ficar natural, perder todas Uhum. essas travas que a gente tem, né? Que E legal. foi muito especial, eu adorei, foi uma experiência muito gostosa também. E aí, no dia, na verdade, em toda essa minha gestação mais conectada, quando eu engravidei, eu senti que era a Iris que vinha, eu recebi o nome e me veio que ela nasceria dia 17 de setembro. Uau. E eu perdi um bebê antes das minhas filhas nascerem, dia 17 de setembro foi o dia que eu sangrei, 7 Nossa. anos antes. Uau. Até que na semana eu fui rezar, né, me conectar, e eu falei, filha, você tá livre, você não precisa nascer 17 de setembro, você não precisa continuar uma história se não for a sua, você tá livre, aquela coisa meio constelação familiar, né, também. Até arrepia aqui. Ah, Meu Deus. você tem a sua história, você tem o seu dia, você tá livre. Mas fiquei na expectativa, né? E como as minhas duas filhas, eu entrei em trabalho de parto na madrugada, eu falei, vai nascer de 16 para 17 na madrugada, provavelmente. E dia 15 é meu aniversário, dia 18 é da minha filha mais velha. Todo mundo Nossa. juntinho. Aí, dia 15 eu já senti meu quadril meio diferente. Falei pro meu marido, não dá pra andar muito mais longe não, porque tá rolando umas coisas diferentes. Aí, dia 16, escrevi carta pra todo mundo. Tava naquele dia super romântico. E, e aí, dia 17, acordei, ainda grávida, né? Passou a madrugada, não aconteceu nada. Aí eu tinha ganhado de aniversário, né, uma massagem nos pés, lá, uma reflexologia, já coloquei um escalda-pés com um chazinho junto. Aí ela até falou, o que que você quer? Ah, você tá grávida, então eu vou te dar só, né, um chazinho mais calmo. Eu, não, tô de quase 40 semanas, pode pôr os chás quentes aí, vamos estimular que tá tudo certo. Aí fiquei lá, então foi um momentinho também gostoso no meu dia com ela, né, fui a pé, mais pertinho, mas me conectando. Aí depois voltei, tive até consulta com a parteira naquele dia, e aí eu tava tendo aquelas contrações mais intensas, mais fortinhas, assim, como se fosse de treinamento, mas bem espaçadas, assim, mas um pouco mais dolorosas. Eu falei, não, tá chegando, né? Uhum. E aí eu tive a consulta com a parteira em casa, naquela tarde. Aí a gente conversou um pouquinho, que eu fazia 40 semanas no dia seguinte. Falei, o protocolo médico é esse, eu tô pensando. E a gente combinou de mais pela. Eu tava contando pelas luas também, né? Então essa era uma data mais pelo primeiro ultrassom. E Uhum. a gente resolveu contar pela lua e a gente foi pensando de formas diferentes ali. E aí isso me relaxou também um pouquinho. Foi uma conversa boa. E aí eu falei pra ela, até mais tarde. Aí ela deu risada, foi, né? E aí, às 8, a gente coloca as meninas para dormir. Então, a gente foi, jantou, toda rotina da noite, né? Rotina com as crianças. E aí, eu tava deitada na cama delas, que é no chão, e começou a ficar um pouco mais dolorido. E aí, eu vim pra minha cama e avisei pro meu marido: tô com umas contrações mais fortes, mas ainda sem ritmo. Aí, vim pra cama com o celular para ir vendo o tempo.
E aí eu tive contrações a cada 10 minutos, então era 9 horas, aí eu dormia. Aí vinha a contração, eu só respirava, uma contração bem longa, assim, devia estar durando quase 1 minuto, bem longa, bem dolorosa, eu respirava. E aí eu olhava no relógio, então aí eu vinha certinho a cada 10 minutos. Cada 10 minutos, cada 10 minutos. Aí 9h50 veio uma contração bem forte, aquele, tipo uma onda que faz eu só sentia a bolsa rompendo, assim. Aí, virginiana que sou, levantei rápido da cama para não molhar. A cama com capa, toda preparada para o parto, lençol, né, para bater mesmo, mas eu. Aí eu chamei meu marido e falei, já chama a parteira, porque eu acho que o negócio vai ser rápido. E tô indo pro banho. Eu já tava dolorido de 10 em 10 minutos, aquela hora se apertasse daquele jeito. E aí fui pro banho, acho que eu fiquei uns 40 minutos, 1 hora quase, depois eu saí. Eu não lembro, eu não sei se eu esqueci um pouquinho, porque as minhas duas primeiras filhas têm 1 ano e 10 de diferença, então era muito próximo, né? Essa, eu não sei se eu esqueci um pouquinho a dor, eu senti como se ela fosse uma dor ainda mais intensa, sabe? A contração. E, e aí as contrações vinham, tava muito difícil de lidar com elas. Às vezes eu falava assim, eu conversando, eu e Deus. Ai, Deus, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu fui no médico pra massagear. E ai, Deus, eu conversando com ele. Acho que E foi ele quanto pra mais dar. rápido o parto, mais intensa, né? Também. A Mais mulherada intenso. fica querendo parto rápido. Eu falo, se Aham, precisar, nem ele. precisa pedir. Tudo acontece, mas acontece muito rápido. Ainda tem que acostumar, vem uma coisa nova, né? Não dá nem pra processar onde que você tá, né? Foi. E era engraçado que eu saí do banho, eu deitei numa posição de barriga pra cima. Eu falei, gente, essa é a pior posição que existe. Por que que eu tô assim? Eu não conseguia. O corpo ia, eu só ia. E aí eu falava assim, Deus, deixa eu respirar só essa. Eu preciso respirar uma. Aí parecia que vinha uma mais suave, eu conseguia respirar. Aí eu falava, mas se eu respirar muitas, vai demorar muito. Então vamos, bora bola pra frente. E era engraçado, tá? Tipo, eu sabia exatamente onde ela estava, exatamente o que estava acontecendo. E foi muito incrível, assim, porque apesar da dor, eu acho que eu não fiquei tão partolândia que nem no primeiro, né? Mas eu estava ali bem presente, mas no meu corpo, assim, até que uma hora depois eu virei de barriga para baixo, aí já olhei pro cantinho, vi minha parteira ali no cantinho quietinha, mas ela já estava ali, né? Aí eu pensei, eu acho que a bebê vai estar alta, se eu me tocar, eu acho que ela vai estar alta. Bom, alta ou não, tá tudo bem. Ela tá acontecendo, né? E aí eu me toquei, senti a cabecinha ali no alto, falei, tá tudo bem, eu esperava isso mesmo. E, e aí eu falei, agora é só ela descer, tá tudo pronto, eu tô pronta, pode vir. Foi meio que assim. E aí, eu não sei, a dor do bebê descendo, assim, parece que o quadril vai abrindo. Eu tive essa sensação das três partes. Essa é a parte que eu falo que a gente quer abduzir, Parece que porque não vai, né? é, mas você sente o osso abrir. E assim, Aham. é engraçado que eu ficava assim. Eu não quero cesárea, porque não dá pra pôr pra cima. Eu não quero que vá pra baixo, porque se eu fizer força vai doer mais. É o momento abdução, porque se eu correr a dor vai junto, só me tira do Alguém me tira corpo. daqui. Alguém me tira daqui, devolve depois. Aí eu falei, bom, tá, essa pra mim eu sinto, né, como se fosse uma das dores mais desafiadoras ali. Aí eu falei, tá, agora é pra descer. Até que a minha parceira foi escutar o coraçãozinho essa hora, eu falei, espera que vai nascer na próxima. Aí ela parou, olhou, porque não tinha nenhum sinal assim, né, aquela pelve Mas uma abaulada. conexão que você estava buscando desde a gestação, né? Você É, sentir e saber o que estava no seu corpo, né? e a gente foi construindo, porque a gente fica tentado, né, a ver como é que tá, saber como é que tá, alguém falar como é que tá, tocar pra ver como é que tá. Trabalho de parto inteiro. Como é que tá? Onde é que tá? Toca pra ver, E não o sei que o não quê. muda nada, na verdade, né? Às vezes até Saber o que tá desanima. não muda nada. Uhum. Até desanima, porque às vezes fala, nossa, o bebê tá super alto, vai demorar muito. E o bebê desce, vai numa só, né? Uhum. E, e aí ela disse que olhou, não viu nenhum sinal de que ela realmente ia nascer logo, mas eu sentia ela ali, Uhum. já perto da vulva ali, já pra nascer na próxima mesmo. E aí eu respirei bem fundo, aí veio uma contração bem forte, e ela veio, e aí cada pedacinho saindo, assim, você consegue sentir, né?
E aí essa hora eu parei e eu, que horas são? Voltou pro racional. Ela, depois que ela Voltou a saiu inteira, médica. né? Que horas são? Eu queria muito saber se já era dia 18 ou se era Ah, 17. Aí era 11h50 do dia 17. nossa, no último minuto. Ela veio no dia dela, 10 minutos antes, vai ver, ela cumpre combinado. Ai, meu Deus. Foi engraçado. Que E legal. aí, o legal de ter parto em casa, porque os meus dois primeiros partos eu tive com uma obstetra que é muito querida, que é uma amiga minha, eu acho ela maravilhosa. Bom, ela me apoiou no meu pélvico, né? Isso já foi, Aham. já ganhou ali meu coração mais do que ela já tinha. E então eu não tive muita interferência, mas as interferências são muito com o bebê, né, Tati? E o que eu buscava muito no meu parto, além de eu continuar nessa conexão que eu tentei construir desde o princípio, era também que eu pudesse cuidar da minha bebê sem protocolos hospitalares, sem as interferências, né? Até a gente foi ver tudo que é protocolo hospitalar, o que realmente fazia sentido de manter um parto domiciliar, né, dos cuidados. Então, assim, aí ela nasceu, eu pus ela, eu aninhei ela na minha perna. Aí, como estava um pouquinho frio, a gente esquentou ela e eu fiquei ali curtindo. Não tinha aquela pressa de pegar, aquela pressa de fazer alguma coisa. Então, a gente foi voltando pro corpo, ela chegando no dela, eu voltando pro Com meu marido ali do calma, né? lado. Pô, foi essa hora parece que uh, acalmou, porque o parto, pá, 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 aquela E passou. voltar pra terra também, né? É, eu senti essa calma, assim, essa paz dela chegando, do corpo ainda bem dolorido, né? Então tem tudo isso, mas. E aí depois eu fiquei com ela curtindo, o cordão era mais curtinho, então ela ficou um pouco mais baixinha, assim, não tinha pressa de pôr no peito também, porque precisa pôr no peito, ficou olhando no relógio, a gente só foi sentindo ali, curtindo, sabe? Aí a placenta logo veio, depois eu subi ela mais quando a placenta saiu, e foi muito gostoso, foi uma experiência muito. Eu não pus música, não quis pôr nada no final. Tinha playlist que eu mais curti ao longo da gravidez do que no parto em si, né? Mas foi bem gostosinho, assim, porque eu acho que eu tive toda a autonomia que eu queria. Eu tinha ali a retaguarda, então a parteira estava aqui, eu olhando para ela, sabendo que ela estava aqui, que para mim era importante, porque assim eu conseguia desligar a médica, né, ali presente. Sim, E meu marido também médico, então ele também podia estar tranquilo, né, curtindo. eu Pode falo que falar. nossa função, assim, como parteira, é sustentar o campo, né? E só tá ali para que você consiga viver o teu processo mesmo. Eu não preciso fazer nada a não ser que você sinta a necessidade, né? É isso, Uhum. só sustentar o campo, porque você sabe o que você precisa, né? E quando tá muito difícil, às vezes é gostoso você ter uma mulher, né? Alguém ali do lado. Veio também a madrinha da minha filha, caso as meninas acordassem. E uma hora minha filha acordou, a mais velha, ela ficou uns 10 minutinhos aqui. Aí eu tava com muita dor, tentando, né? Não queria que ela. Eu acho que ela ainda não está preparada para entender a potência que é um parto, porque tem a dor, né? Ela talvez não entenderia. E aí ela foi. Aí eu conversei um pouquinho com ela, e ela foi depois pro quarto com a madrinha. E depois aí ela dormiu, ela voltou, então ela está aqui presente, a parteira, o meu marido dando suporte, né? É, Aquele mas momento que você precisa buscar um olhar que fala, tá tudo bem, e né? depois que nasceu, assim, estavam elas arrumaram tudo. Eu só voltei, eu fui tomar um banho, no que eu voltei a cama estava arrumada, estava limpa, estava organizada, então isso foi gostoso também de ter esse cuidado, né? E é esse servir que a gente às vezes tem também de estar, quem está ali no campo, ao invés de ficar pondo medo e falando que a mulher tem que fazer, eu acho que é bem esse lugar de sustentar. É isso que eu sinto também. E elas estavam aqui, então, por mais que não fizeram nada, eu senti autonomia, eu tinha esse campo ali, né, de essa presença também, dando essa energia positiva ali para mim. O meu marido, que para mim os 3 partos, se ele saísse do meu lado, eu falo, cadê ele? Cadê? Cadê? Tá bem bicho, assim, não tira ele daqui. Porque ele que enquanto eu tô aqui vulnerável, ele tem que estar aqui do meu lado, que ele é essa minha proteção, né? Então, é gostoso você sentir aberta para sentir tudo isso. E às vezes no ambiente hospitalar a gente entrega muito tudo isso que é tão nosso, né? Interessante você trazer isso do teu marido, que no É, hospital você sentia essa necessidade de proteção. Como é que você sentiu isso em casa? e em casa, eu acho.
acho que era bem menos, né? Não parei para pensar nisso. Eu queria Uhum. mais que ele me massageasse e que ele estivesse ali me apoiando na dor do que me protegendo Era mais no de alguma lugar da forma. presença do que da É, proteção, né? De poder é, baixar a guarda de fato, né? sim, porque a guarda aqui Importante. estava toda abaixo, né? Tava bem. Que legal você falar isso. E uma coisa que eu comentei com você também, né? Que eu fico conversando com Deus, falando e não sei o que durante o parto, mas chegou uma hora na descida dela que me deu vontade de dar um berro. Aí eu enfiei a cara no travesseiro, deu um berro assim, mas era o único, foi o único que eu precisei. Uhum. E dentro de tudo, muita coisa, depois eu pensei, até coisas que você fala também, né, de que dessas memórias que vão sendo liberadas no corpo e essas coisas que estão guardadas. Eu não sei o que é esse grito, de onde ele veio, mas foi bem realmente na passagem ali, né? Aí eu falei, nossa, aquele grito estava preso em algum lugar por alguma razão, mas saiu. E foi Soltou. ótimo. Foi. Que bonito. E como é que você sente que fazer a jornada, né, do Parindo com as Lobas te ajudou nesse processo? Você já falou um pouquinho, né? Mas assim, queria trazer mais concreto. É, a gente até conversou um pouquinho, né? Que às vezes, para um primeiro parto, você receber toda aquela informação que você traz, porque no terceiro, muitas coisas que você trazia, eu falava, é isso, é isso. Eu concordava com tudo que você trazia, assim, ali, eu me identifiquei muito com muitas falas suas, mas depois de uma busca tão longa, né? Depois de tanta desconstrução, de experiências próprias e de experiências fora do ambiente médico hospitalar, né? Então, nessas outras experiências que eu fui buscar de parteria, de sagrado feminino mesmo, né? Desse olhar. Então, e aí agora eu passo, eu passava os livros, né? Antes eu passava, por exemplo, parto ativo. Agora é muito pariremos com Com prazer. prazer, aham. Pariremos com prazer, o quando o corpo Melhor, né? consente, Aham. e, e eu falo muito do curso. Eu não sei assim, né? Porque cada um, a gente fala uma informação e cada um assimila com aquilo que está preparado para assimilar. Mas eu imagino, desde um primeiro parto, você receber tudo isso ou escutar que o corpo funciona, porque a gente estava esse final de semana com a família ouvindo, né? Não, tem gente que toma remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para parar, para não ter fome, remédio para ter ânimo para ginástica, remédio. Gente, o corpo funciona, só que a gente tem que seguir os ciclos naturais da vida, ciclos circadianos, ciclos, né, ciclos da mulher, e Se parir é você o for ver ciclo o natural da próprio mulher. pré-natal, né? O pré-natal, ele é focado em encontrar problema. Ele Encontrar não é problema. focado em sustentar o processo de saúde, né? É. E vai tirando essa confiança da mulher no corpo. A Laura Klinger, que é da NEP, ela fala muito. O bebê tá lá dentro, você não tá, deixa eu colar esses cílios, deixa eu fazer esse rim, deixa eu arrumar, deixa eu o corpo está sendo feito pelo seu corpo, né? E você não está fazendo nada além de confiar e se cuidar e comer bem e pensar, ter pensamentos bons e gerenciar estresse e dormir bem e cuidar da mente, espírito, corpo, de tudo, né? Porque é isso que vai fazer esse bebê ser bem formado. Você não precisa desse controle, você precisa de confiança, né? Você precisa de coragem, precisa de amor, precisa sair um pouco desse lugar de que o pré-natal às vezes coloca a gente de caçar doença, achar doença e tratar doença, muito mais para um lugar de responsabilidade, porque você é responsável por esse ser desde o momento que ele está aí, de preferência programado, né? Um bebê com uma concepção consciente, mas às vezes pode acontecer, mas a partir do momento que está, é sua responsabilidade tudo. E você ganhar confiança, como você traz ao longo de todas as informações, as propostas, até toda a conversa, e eu sou muito da conversa, então muitos cursos eu faço a parte teórica e a prática a gente vai deixando. E dessa vez eu falei, não, eu quero trazer para o corpo. Aham. E foi muito especial, assim, porque realmente tem corpo, coisa que o corpo vai lembrando e você vai soltando coisas que o parto vai fazer, vai soltar com mais intensidade, mas que você já pode ir se conhecendo, porque ali no parto é a nossa história, né? Sendo escrita, continuando sendo escrita, mas vai trazer ali a forma que a gente nasceu, a forma que a gente lida com a nossa sexualidade, a forma que a gente lida com a nossa vagina, com a nossa vulva, com nossos seios, com todo o nosso corpo como um E que é todo. essa construção, né? Não, não dá para você querer um parto prazeroso, você achar que do nada ele vai acontecer, sendo que você nem consegue viver os pequenos prazeres da vida, de sentar e tomar um café, né? Ou de tomar um banho com calma. E aí você acha que no parto esse prazer ele vai surgir
aleatório, não. É uma construção da vida, Uhum. do dia a dia, das pequenas conexões do dia a dia que você faz, né? Sim. E é o que você falou, você quer um parto prazeroso, e você acha que quanto mais pessoas você pôr no seu parto, você vai ter. Se você tiver a doula, a física, a médica, o pediatra, ah, não, agora eu tô toda cercada, agora eu vou viver o parto que eu sonhei. E primeiro que o parto, ele é o que tem que ser, não é o que a gente espera, o que a gente sonha, o que a gente quer, né? Ele vem da forma que a gente precisa, às vezes, que ele venha. Com É, certeza. é claro que tem violência obstétrica, é claro que tem tudo esse olhar que a gente também não pode fingir que não tem, né? Ter essas pessoas, às vezes, para fazer uma barreira, para te proteger de outras coisas, pode ser interessante, mas ninguém vai parir por você. É uma barreira para você estar no meio parindo, você com você mesmo, com o É seu corpo. assumir o parto, o poder do parto para você, né? Assim, sou eu. As pessoas ali, elas estão para te apoiar e te ajudar, por exemplo, em casos de emergências que de fato Sim, acontecem, né? Mas é isso, é você. E muitas vezes eu sinto também que quando a mulher tá nesse processo de conexão profunda, ela percebe a emergência antes do profissional perceber. Né? Já vi muitas sim. mulheres de falarem ter uma coisa errada. O bebê não tá Uhum, bem. E a gente demorar para identificar aquilo que ela já trouxe muito antes, né? Então também é sobre isso. é verdade. Identificar quando o seu corpo precisa dessa assistência que tá ali para te apoiar, né? Sim. E não é, ninguém é mais ou menos pela via de parto, né, Tati? Porque mãe a gente é depois com o filho no colo. Eu acho que o parto ele tem uma função muito importante de nós com nós mesmos como mulheres. Você viver essa potência, você sai um uau assim, nossa, eu sou capaz, né? Depois quando o filho tá lá com um monte de coisa, você precisando, você também fala, nossa, eu sou capaz, eu tô cuidando dessa criança. Então. Uhum. Mas eu acho que como mulher é uma experiência muito, muito, muito importante, é muito intensa. Eu nunca, não tive, não posso dizer que tive prazeres nos meus partos, mas a recompensa, o que vem depois, assim, é muito mágica, é muito incrível. Prazer no sentido de não, né, que foram intensos, com muita dor, mas você sai querendo mais, né? Você sai falando, nossa, o próximo, nossa, porque se eu pareço de novo. Então, algum prazer você E o tem, de que é qualquer o forma. prazer? Né? Exato. Existem muitas dimensões do prazer, não necessariamente ele vai ser o prazer físico. Sim, Né? Então também a gente desmistificar, né? Quais são esses campos de prazer que a gente acessa. Porque se você tá querendo parir de novo, de algum lugar ele foi prazeroso, é. né? E é engraçado que mulheres que tiveram uma cesárea parto, eu sempre pergunto, né? Aí, se tivesse um outro, qual você, se você pudesse escolher, né? Ah, parto normal. Então, mais uma coisa para desmistificar toda a história, né? Quando a mulher tem um parto respeitoso, né? Também não tem essas interferências negativas externas, mas quando ela consegue ter o parto dela, com essa autonomia, é difícil alguém que prefira uma cesárea, porque a cesárea ela tem essa terceirização do parto, né? E o parto normal realmente é um lugar de E tem o eu sou portal do capaz, feminino, de e o esse portal do último ciclo, feminino. né? E mesmo quando a mulher tem o trabalho de parto e termina em cesárea, eu acho que também tem esse lugar, né? De acessar essa Tem. força, esse portal. É muito potente, né? E para o bebê também, ele sentir que ele é guiado pela mãe, ele nasce já com uma confiança que não, ó, minha mãe sabe como como é que como me guiar nesse mundo, né? Porque a própria Golden Hour, o Michel Dan fala que essa uma hora que existe para esse cuidado do bebê é, na verdade, um momento que mãe e bebê acalmam do estresse que foi o parto, porque o parto ele é um processo ali de perigo mesmo. O bebê passa por diversas bradicardias naturalmente, por isso que muitas vezes no hospital a gente está ouvindo o tempo inteiro. Isso vai levar É mais interferências, intenso, né? né? É É uma intenso e é perigoso, né? É um momento que mãe e bebê pode ocorrer hemorragia, bebê pode ficar com menos oxigenação, tudo isso faz parte ali do parto, né? Pode acontecer de formas leves e às vezes pode ser de formas mais importantes. Então, essa golden hour, né, essa primeira hora de vida, é a hora dos dois se assentarem, acalmarem todos os hormônios ali, neurotransmissores, tudo que rolou ali do estresse e ter esse banho de ocitocina natural que é também essa conexão com o bebê, né? Quando você olha para esse bebê também e tem essa paixão, que às vezes não é de imediato, às vezes é uma coisa print, né? construída, mas esse é um momento muito especial também.
Com certeza. E se você fosse deixar assim um conselho, uma orientação para as mulheres que estão se preparando para o parto, que vão te ouvir, o que que você diria? Eu acho que eu acho que o principal é confiança. É confiar ao longo da gestação, confiar no parto, confiar na maternidade, confiar nesse instinto que grita aqui, a gente insiste em não escutar. O instinto vai muito além do racional. E, e a conexão com o espírito do bebê. Então, antes mesmo de engravidar, ele já está ali te conhecendo, você conhecendo ele, já tem essa aproximação, essa conexão com o seu corpo ao longo da gravidez, ao longo do próprio parto, com a sua história, com o seu bebê, com tudo que está acontecendo. Essa confiança acho que até leva a gente a esperar e dar a chance do bebê ter a data dele, e essas datas falam tanto pra gente, da história que ele vem trazer, ou de então, acho que quando a gente para se conectar e ter confiança nesse fluir da vida, a gente tem muitos ganhos. Muito mais do que querer controlar, né, e fazer tudo do jeito que a gente acha que vai se sentir seguro, porque a segurança, no final, ela vai contra, muitas vezes, ao que a vida, a esse fluir da vida, que é mais leve, de confiar mais do que controlar, né? Então, eu acho que é isso que eu buscaria e que eu oriento, né, as mulheres quando engravidarem, esse buscar menos controle e mais confiança. Uhum, desse caminho interno, né? Esse caminho para dentro. É, Ai, Rê, que lindo, muito lindo, assim, ouvir a tua história, essa tua jornada, né, de buscar um parto mais conectada, assim, muito bom mesmo te ouvir. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres aí que vão ouvir espero a que história sim. e transmutar, né, em confiança mesmo no parto, sair desse medo da dor, né, e ir para um outro lugar, assim, de curiosidade, né, sair da Sim, ansiedade para a curiosidade. verdade. Eu Então, agradeço que seu curso foi uma delícia, que bom. foram momentos muito especiais também ao longo da minha gestação e me ajudou bastante. E as músicas eu adorei. Que Parabéns pelo bom, fico trabalho, muito Tati. feliz. Obrigada. Então, muito grata pelo seu relato e é isso, que inspire muitas mulheres. Então, é Obrigada. isso. Um beijão, muito Beijo, grata. beijo. Até. Tchau.